Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã, paz esteja contigo. Continuemos. Espero que tenham aproveitado bem essa primeira parte, quando nós falamos da importância do silêncio, da escuta, de equilibrar nossas emoções em Deus, de cuidarmos. É que somente em Deus que nós vamos conseguir esse equilíbrio. Essa segunda parte, nós vamos falar um pouquinho, levanta-te e come. A importância de, diante do cansaço, onde temos buscado descanso, quais são nossos cansaços e do que temos nos alimentado, para não ficar pelo meio do caminho. Então, para nós caminharmos bem, tem um canto muito bonito, que ele nos ajuda a rezar. Então, nós vamos ouvir esse primeiro canto, para nos ajudar a rezar. Esse comecinho aqui tem essa passagem aqui, nós vamos lá. Então, no silêncio do coração, deixa essa música preparar o nosso coração para esse momento hoje. Espírito vem, unge meu ser. É isso que nós queremos pedir nessa segunda parte. Irmãos e irmãs, como nós vimos a primeira parte, esse mundo nos sufoca. E a pandemia tem feito eclodir no nosso coração tantas coisas. É preciso voltarmos para nós mesmos, equilibrarmos, para caminharmos. E esses tempos que nós estamos vivendo, esse emaranhado, turbilhão de emoções, nós ficamos sufocados de diversos lados, muitas pressões. Olha só, hoje o pai e a mãe de família tem que dar o sustento para o seu lar, a pressão do relacionamento, a pressão do padre que está à frente, do religioso. Sofremos pressões, estresse. Não é diferente nas comunidades, aqueles grupos que estão parados no trabalho, estudo, pastoral, afetividade, família, comunidade, o povo cobrando. Nós somos puxados, cobrados por todo lado. Isso nós vamos nos desgastando, nos desvaindo, vamos cansando, cansa aqui, cansa ali, aí nós vamos esgotando o relacionamento, esgotamento do trabalho, a síndrome de burnout, uma palavra tem um pouco de diferença de pronúncia, mas aquele esgotamento. Quantas pessoas que se sentem esgotados, parece que foram todas as energias. Se chegou nesse ponto, para. O desgaste físico, tá bom, as férias, quanta gente que não tira as férias. O desgaste mental, psíquico, emocional, quantos estão nessa situação hoje? E aí, a falta de substrato espiritual. Então, se existe um vazio espiritual, quando houver as perdas mentais, psíquicas, emocionais, nós não temos como nos sustentar. Então, mente sana, corpo sano. Então, mente sã, o corpo são. Nós somos cada vez mais falados nessa interdisciplinaridade,
nessa holística. Nós somos amplos. Não dá, se eu machuco o meu dedo, atinge o meu corpo. Se minha mente está perturbada, vai atingir todo o funcionamento global. Então, vai cansando. O que é mais canseira? Incoerência de vida. Quando nós vivemos divididos, se eu sou um padre e não consigo viver minha castidade, eu vou sofrer muito. Vai ficar aquele embate o tempo todo. Se o casal vive na mentira, aquilo vai cansando, vai esgotando. Se alguém no seu trabalho não está realizado, médico, professor, militar, aquilo vai esgotando, aquela incoerência, aquele conflito emocional. O pecado cansa. Sim, Senhor, sim, Senhora. Nós estamos pecando hoje, amanhã, aquilo vai esvaindo as nossas forças. O ódio, rancor, ressentimento, nossa, isso faz o mal. Faz muito mal. Vai esgotando tudo isso. Raiva, ódio, rancor, esse é no relacionamento. O medo. Nossa, medo, não ter liberdade. Olha como é que a pessoa, como é que nós vamos nos esgotando. E aí, se eu não tenho espiritualidade para nos sustentar, por isso que muitas vezes estamos cansados, acordamos cansados. Eu dormi a noite inteira, acordei cansado. Por quê? Porque faltou falta aquela harmonia integral, integralidade, corpo, alma, espírito. Então não vai descansar mesmo. Descansa o físico, mas você acorda já pensando que tem que trabalhar, tem que encontrar com o marido, com a marida. E aí? Então, é preciso esse descansar. O problema é que onde nós descansamos? Aí que está o problema. Muitas vezes nós cansados vamos descansar diante da TV. Tá brabo hoje a programação. Ou então nós vamos nas redes sociais. Aí chega lá, já briga, pronto. Cansou, se estressou. Politicamente, direita, esquerda, centro. Então, nós buscamos compensações e coisas. Eu da comida. E come. Essa pandemia, viramos um panda. Nós viramos panda, por isso que é pandemia. Não deveria ser assim. Então nós vamos buscando na comida, na bebida, bebe, relaxa. E depois? Porque os que têm os embriagados têm mais imunidade ao Covid. Tá bom, mas bebe demais para você ver. Onde é que vai parar a sua imunidade? E tudo isso, essa busca de compensação, dessa canseira e outras coisas acabam esgotando, piorando cada vez mais. Às vezes são prazeres momentâneos, breves, que trazem remorsos longos. Olha só. Então, para dizer aqui que nós vamos chegando nisso. E muitas vezes nessa canseira, nesse esgotamento, sentindo-nos perseguidos, nós nos jogamos. Não, chega, cansei. Quantas pessoas que já dizem isso? Não, padre, cansei. Não aguento mais. Não quero mais, não vou mais nada. Agora escute. Levanta-te e come, pois o caminho é superior às tuas forças. Se você puder pegar a Bíblia, 1 Reis 19, de 1 a 8. Já deixei marcado para agilizar. 1 Reis 19, de 1 a 8. Lembrando que o profeta Elias, um tesbita de uma região da Palestina, da Terra Santa, foi levado até o outro lado, enviado por Deus, para chamar o rei Acabe, chamando a atenção dos seus pecados, dos conluios que ele estava fazendo de maneira errônea, de que eles iriam passar por privações, e ele não foi bem compreendido, teve que fugir, se retirar, na verdade, por um tempo. Depois ele desafia os profetas de Baal, e aí é perseguido, vai encontrar com o nosso Senhor, vai para o monte para encontrar com Deus. Então ele passou por um momento de sucesso, de fracasso, de crise e retorno. Retornou ao monte, retornou a Deus. E nesse momento que ele estava fugindo do rei, que o rei o perseguia, com a rainha que era terrível, ele já estava um momento difícil. Vamos pegar, né? 1 Reis 19, de 1 a 8. Acabe contou a Jezabel
tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Elias teve medo e levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Bersabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Pulando um pouquinho aqui, quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia de deserto, e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: olha só, agora basta, Yahvé, basta, Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos, e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais, maior que as tuas forças. Levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Olha só, Elias, o profeta que enfrentou os profetas de Baal, destruiu, venceu os 400 profetas na perseguição, cansou. Mas como se eu, foi o homem de Deus, enfrentei, estou tendo que perseguir aqui no deserto, pediu a morte. Olha lá, diante dos desafios, das dores, pode acontecer conosco mesmo. E ele estava jogado lá e o anjo diz: não, levanta-te e come. Está cansado? Está desanimado? Levanta-te e come. Lucas 24, Jesus está lá no Monte das Oliveiras, rezando, levantando-se após a oração. Levanta-te. Então uma palavrinha para você agora que está desanimado. Levanta-te e come. Alimenta do quê? Porque na segunda parte nós vamos falar qual é o alimento verdadeiro. Mas levanta-te e come. Come do alimento verdadeiro. Deus, da fé, da oração, que nós vamos destacar nessa segunda metade. Levanta-te. Então a melhor ferramenta do diabo é o desânimo. Quando nós baixamos a guarda e esmorecemos, aí nós morremos. Ninguém triunfa se apoiando em suas próprias forças. Diz-nos 1 Samuel 2,9. Levanta-te e come. Levanta-te. Alimento verdadeiro. Mas levanta-te. Eu sei que a depressão tem todo o seu quadro, a falta de produção de serotonina, tudo isso nós sabemos e estudamos também. Mas é preciso ajudarmos-nos. É claro que tem dias que, tá bom, tem paciência também, que tem dia que não dá. Mas depois levanta. Levanta-te. Levanta, desperta tu que dormes. É o chamado que o Senhor faz para nós nessa segunda parte. Alimenta-te. Deixemos-nos alimentar. Preenche o meu ser. É o que nós cantamos. E preencha do Senhor. Não podemos nos conformar. É assim mesmo, eu estou esgotado, minha vida não tem mais jeito. Não. Não, Senhor, não, Senhora. Não podemos nos conformar de vivermos prostrados. Busquemos lá no mais profundo do ser, com os alimentos que nós vamos destacar daqui a pouco. Levantemo-nos. E não gastamos energia de maneira errada. Nós vamos gastando energia errada, mendigando afetos, coisas, pessoas. Vamos esgotando. Levanta-te. Opa, peraí. Isso aqui não. O que acrescenta para a minha vida isso? Tem pessoas que mais nos tiram energia. Peraí, e aí? Como é que eu vou fazer? Claro que nós não vamos excluí-las, mas nós vamos nos proteger também. Tem pessoas que nos esgotam, nós temos que nos proteger. Procurar ajudar, mas se nós entrarmos na dinâmica de morte, nós morreremos. É isso mesmo. É preciso levantarmos. Vou levantar, vou embora, vou para a casa do meu pai. É assim que o filho pródigo disse: vou-me embora, chego de comer lavagem, não. Vou-me embora, vou para a casa do meu pai, vou dizer perdão, pequei contra o céu e contra ti. Levanta.
Levanta-te e come, pois o caminho é longo, senão as forças não serão suficientes. Levanta-te e come. Essa passagem que nós vamos depois indicar para o deserto. Um pequeno momento de silêncio, silenciemo-nos para nós continuarmos daqui a pouco com a segunda parte. Silenciemo-nos. O Senhor nos dê esse espírito de levantarmos-nos, não nos conformarmos com a morte, com a morbidez, com o desânimo. Continuemos. Levanta-te e come. Congresso Eucarístico de Campinas, que eu tive a graça de participar, se não me falha a memória, 2001. Ele tem um canto que é inspirado nesse trecho que nós acabamos de rezar. Quando te domina o cansaço. Presta atenção. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar ali onde atravessar pela Eucaristia, Eucaristia. Bonito, bonito demais. Levanta-te e come. É o chamado que o Senhor nos faz. Levanta-te. Depois eu vou citar também na descrição do vídeo essas duas músicas que vale a pena rezar, meditar, até junto no momento do deserto, quem sabe, se possível. Levanta-te e come. Nós temos, às vezes, até um tempo a mais nesse período, mas, olha, esses dias conversando com alguns amigos, perguntávamos, nesse tempo, estamos 4 meses já, hoje no sábado, né? 4 meses, 25 de julho, o que você leu, o que você produziu, não no sentido capitalista, mas o que acrescentou com o tempo a mais que você teve? Do que temos nos alimentado? Tem muita coisa boa, mas tem muita bagaceira por aí, viu? Nossa, o que tem de coisa por aí? Músicas, muitos gurus hoje aí também. Cuidado com os gurus. Gurus ali, somente autoestima, automotivação, mas não tem substância, como nós dizemos os nordestinos. É preciso alimentarmos de Deus, do Senhor. Porque se nós alimentarmos dele, nós teremos o substrato para enfrentarmos os desafios. Procurar estar em sintonia com o Senhor. Agora eu vou dar algumas pistas de como alimentarmos do Senhor. Primeiro é uma atitude de buscar essa comunhão constante com o Senhor. Como que nós vamos buscar? Oração. De manhã, eu sei que cada um tem os seus ritmos. Procure, na medida do possível, organizar um tempo de manhã, 10 minutos, 15, o máximo que você puder. Uma oração de qualidade. Silenciar. Voltarmos-nos. Tudo volta aqui na primeira parte. Voltarmos-nos. Silenciarmos, escutarmos, entregar. O que tem pela frente hoje? Isso, aquilo, meu Deus. Espírito Santo me ilumine, que a vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Pedimos o Santo Espírito, pedimos proteção dos santos. Olha, Santa Teresinha, que lindo esse brinde aqui que eu recebi, que veio de Lisieux. Aqui, ó. Nossa Senhora, Guadalupe, tudo coisa que eu fui ganhando também de Nossa Senhora de Lourdes. Então, são coisas. Nossa Senhora das Graças. Então, deixarmos-nos conduzir na oração, no silêncio. Nós paramos para ouvir natureza, ouvirmos-nos, nossos afetos. É a palavra de Deus.
palavra de Deus é lâmpada, é luz para todos nós. Qual é a fórmula de oração? Olha, se todos os dias, então, oração, silêncio, palavra de Deus. Se todos os dias nós lêssemos, meditássemos o Evangelho do dia, ou o Salmo do dia, primeira leitura do dia, está aqui, ó, uma grande carta de amor. Buscamos tantos livros por aí, tem muita coisa boa. Mas Santa Teresa d'Ávila, que tem, daqui a pouco eu vou apresentar um pouco esses livros escritos, em dado momento os livros os espirituais que ela lia foram retirados de circulação, foram proibidos por causa da Inquisição. E aí ela ficou meio assim, perdida, diríamos mais ou menos isso. E agora? Aí Nosso Senhor lhe revelou no seu coração, de alguma maneira diz: Teresa, a partir de hoje eu serei o seu livro vivo. Olha só, que profundidade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, leia, medite. Eu sempre gosto, aprendi quando eu estava no seminário propedêutico ainda, faz tempo, hein? Quase 30 anos. E um seminarista, Cacai, padre César de Franco hoje, ele nos ensinou, ao deitar, dormir com a leitura do dia seguinte. O Evangelho de amanhã, leia, dorma aqui lá à noite. Você acordou à noite, qual é o Evangelho mesmo? Voltarmos ao Evangelho. O beato Charles de Foucault, que foi aprovado seu processo para canonização, ele dizia assim: voltemos ao Evangelho, senão o Cristo não vive em nós. Como é que nós queremos ser conduzidos pelo Espírito? Como é que nós queremos viver, amar como Jesus viveu? Eu não sei, não conheço. Você, eu, já leu a Bíblia inteira? Todos nós somos chamados, nossos irmãos evangélicos, católicos, todos somos chamados pelo menos uma vez na vida. Eu li, posso testemunhar, está aqui, ó, essa Bíblia. Eu li ela em 3 anos. Eu até marquei aqui. De 8 de março de 99 a 17 de abril de 2002. Não é para engrandecer, porque ai de mim, é nessa idade, não é engrandecimento nenhum. Ai de mim se não anunciar, como é que eu vou anunciar? Se eu não bebi. Então a palavra de Deus, nós devemos ler, voltarmos a palavra de Deus, leitura, lida, rezada, meditada, devoções, silêncio, celebrações, a Eucaristia. Estamos nesse período agora privados da Eucaristia, claro. Então, mas quando voltarmos, espero que logo, espero que quando você estiver acessando aí, alguns lugares já tem a Eucaristia, onde você estiver acompanhando, nós voltemos para a Eucaristia, para a comunidade, alimentarmos das coisas de Deus, buscai as coisas do alto. Sabe por quê? Senão pode acontecer que eu seja um craque no esporte, saiba tudo de esporte, tudo de economia, tudo de política, das coisas de Deus, palavra de Deus. Eu passo vergonha? Não, nós devemos ler, decorar também na medida do possível, muito mais aqui, mas aqui no coração, ler, sem cessar, meditar a palavra de Deus. Devemos estar envolvidos na igreja, acompanhar a nossa igreja, magistério, tradição. Nossa igreja é muito rica. Os padres, os santos padres da igreja, que riqueza. Santo Agostinho, que maravilha. São Jerônimo. Nossa igreja é muito rica. Os religiosos, nós temos acesso à liturgia das horas, que também deveria ser mais disponível aos leigos. Temos as leituras do ofício, uma riqueza. Ler. Bons livros. Qual tem sido a sua literatura? Eu sei que nós temos dificuldade na leitura hoje, sabemos disso. Mas é importante sempre termos um bom livro de cabeceira. Tem tantas obras que marcaram a vida dos santos e santas. Palavra de Deus, ótimo. Mas olha os livros que marcaram a vida dos santos. As Confissões de Santo Agostinho é uma obra que tantos santos foram marcados a partir da leitura de Santo Agostinho. A poesia que nós vamos destacar daqui a pouco, um trecho. A Imitação de Cristo. Tanta literatura, tantas obras que tem por aí, tantos escritos dos santos e santas. E quer uma substância boa? Santa Teresa d'Ávila. É muito difícil.
Não é tão difícil. São João da Cruz, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Mas pegue. Castelo Interior. Existe muita controvérsia onde começar a ler. Castelo Interior, Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, mas Teresa d'Ávila, Castelo Interior. Então você vai conseguir achar. Existe esse livro aqui, Obras Completas, mas você pode, às vezes alguém pode achar um pouco pesado. Mas pegue lá, Livro da Vida, Caminho de Perfeição, que é uma obra menor, e ali estão letras maiores, às vezes nos anima mais. Às vezes nós, didaticamente, pegamos um livro desse, com a letrinha dessa, esse monte de coisa acaba já desanima, né, só de pegar no livro. Então, vá lá, peguemos. Isso é para todos nós. Nós devemos procurar acesso a tudo isso. Devoção à piedade. Meu Deus, Santo Terço, isso aqui é uma maravilha. Depois que eu retomei o terço, me fez e tem feito muito bem. Então, o terço todo, tem gente que reza o rosário. Eu procuro rezar o terço todos os dias. Então, é uma maravilha. Eu também durmo se rezar parado. Rezando, caminhando. Tudo isso estou dizendo alimentarmos-nos. Olha só, alimentarmos-nos. Oração, silêncio, meditação, palavra de Deus, boas leituras. Terço, isso aqui cura. Cura, ajuda na cura, no equilíbrio das emoções, da depressão. Sim, Senhor. Sim, Senhora. Então eu vou parar de tomar remédio? Claro que não. Esse aqui é um remédio muito bom, ajuda também, e muito. Você vai rezando o Pai Nosso, Ave Maria, meditando os mistérios, faz um bem muito grande. Terço da Misericórdia também, que já faz algum tempo que eu fiz adesão também, tem sido muito bom. Se puder rezar às 3 da tarde, ótimo. Se não, agora fora isso, existem muitos outros terços, outras piedades que fazem bem, mas cuidado para não se perder também. É um risco das pessoas ficar ali no meio de tantos devocionários e perder o Cristo, que é essencial. Mas aqui não tem perigo, ó. Palavra de Deus, oração do terço, adoração santíssima, uma devoção que não tem perigo, não existe contraindicação. No silêncio ali, diante do Santíssimo, expondo-nos ao Senhor, sol nascente, que nos veio visitar. Sabe por quê? Porque se nós alimentamos-nos de Deus, nós vamos renovando as forças, sem nem notar. Quer ver que bonito? Se você puder pegar Isaías, que leitura maravilhosa. Essa leitura me reporta quando eu comecei a participar da Renovação Carismática, 1990. Olha quanto tempo faz. 30 anos, né? Isso, acho que é. Muito bem. Olha que bonito esse trecho. Cansado, não consigo descansar nada. Olha aqui. Pois não sabes, Isaías 40, de 28 a 31. Pois não sabes? Por acaso não ouviste isto? O Senhor é um Deus eterno, Criador das regiões mais remotas da terra. Ele não se cansa nem se fatiga. A sua inteligência é insondável, Senhor. É Ele que dá forças ao cansado, que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se fatigam. Até os moços vivem a tropeçar. Mas os que põem a sua esperança no Senhor renovam as suas forças. Abrem asas como as águias. Correm e não se fatigam. Caminham e não se cansam. Olha Santa Teresa d'Ávila. Quanto que ela fez, meu Deus. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, frágeis fisicamente, incansáveis. O espírito impulsiona e é incansável, infatigável. Olha só quantas pessoas como é que você consegue tempo? É o espírito. Porque a pessoa quer mais. Santa Teresa dizia que ela achava que ela era ingrata. O Senhor dava tudo e ela não fazia nada. Então, em Deus, é nele que nós vamos nos fortalecer, renovar as forças, queremos mais e queremos mais e mais. É no Espírito. Poesia de Santo Agostinho, poesia maravilhosa, Tarde Te Amei. Muitas vezes li e rezei essa poesia, e uma vez no retiro eu li a segunda parte da poesia. A primeira parte, Tarde Te Amei, ó beleza, tão antiga e sempre nova. Anelaste o perfume, agora anseio por ti. O Senhor
seduziu, deixou-se seduzir. Santo Agostinho deixou-se seduzir. Aí Santo Agostinho, na segunda parte, diz esse trecho maravilhoso. Santo Agostinho, no Espírito, escrevendo essa poesia. Presta atenção. Quando Santo Agostinho dizendo, né? Quando me uno a ti, com todo o meu ser, não é mais ou menos. Quando me uno a ti, com todo o meu ser, não há em mim dor nem fadiga. Viva será a minha vida, toda repleta de ti. Agora ergues o que de ti está repleto. Como não estou pleno de ti, sou um peso para mim. Voltando, você pode voltar e escrever, anotar essa frase que é maravilhosa. Quando me uno a ti, com todo o meu ser, não há em mim dor nem fadiga. Viva será a minha vida, toda repleta de ti. Se eu estou cheio, pleno de Deus, combina reclamar? Não combina. Peraí, está acontecendo isso, glória a Deus. Não sei o que, glória a Deus. Então, vê se nosso Senhor reclama. Ele sentiu tentado ali no horto. Pai, afasta de mim, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, quando me uno com todo o meu ser, não há dor nem fadiga. Ficar reclamando, vamos para frente. Força, coragem, levanta-te e come. Alimentemos-nos corretamente desses itens que eu lembrei. Silêncio, oração, contemplação, adoração, palavra de Deus, comunidade, Eucaristia, boa leitura, literatura dos grandes místicos ou livros bons, que tem muita coisa boa por aí. Aí sim, se fizermos isso, aí nós vamos renovar. Aqueles esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmão, concluindo essa segunda parte, para nós caminharmos para o deserto, quando o caminho se torna demasiado longo, quando eu estou cansado, esgotado, eu permito a Deus que me alimente? Do que eu me alimento quando eu estou cansadão, esgotadão? É uma TV, relaxar, uma cerveja? Só isso? E depois? Eu descanso em Deus? Vinde a mim, eu vos darei descanso. Do que tenho alimentado? Do que eu tenho lido, assistido, ouvido? O que tem ocupado minha mente, meu coração? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que tem? Eu estou craque no que no mundo? E em Deus? Tenho alimentado da palavra, da oração? O que tem sido sustentado a minha vida? Trechos bíblicos que estarão na descrição depois do vídeo. Podemos retomar esse trecho de Elias, 1 Reis 19, de 1 a 8, que está acompanhando pela rádio. Pode anotar, porque não tem o vídeo, claro, né? Então, 1 Reis 19, de 1 a 8. Outro texto, que acabamos de ler, renovando as forças no Senhor. Isaías 40, de 27 a 31. E a videira os ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. João 15, de 1 a 11. Aproveite agora, meia hora, uma hora. Quem está acompanhando ao vivo, nosso próximo encontro é às 18 horas. Quem está acompanhando outro horário, você se programa como puder melhor. Mas aproveite esse tempo. Leia, releia e pense um pouquinho. Quanto tempo eu tenho gastado com TV, celular, jornal, não sei o quê, e com Deus? Quanto tempo por dia com Deus e quanto tempo com outras coisas, redes sociais e assim por diante? Levanta-te e come. Alimentemo-nos. Pensemos do que estamos alimentando-nos para nós caminharmos bem. Bom deserto a todos até nossa terceira parte desse retiro.